Salve, salve galera, beleza? Voltando aqui para mais um bloco. Então nesse bloco agora a gente vai estudar a base de tudo, né? Que são os princípios constitucionais que regem o processo tributário, tá? Não só administrativo, mas como o processo de maneira geral, teoria geral do processo, tá? E depois a gente vai entrar especificamente no que diz, conforme a lei do Estado do Ceará, os princípios que regem o PAT do Ceará, tá bom? Princípios, galera, princípios são postulados, né? São dogmas, são aqueles que balizam qualquer orientação, seja de maneira legislativa, jurídica, doutrinária, tá? Então os princípios são a base da pirâmide, a base de tudo. E vamos ver sobre quais princípios a gente tem que se pautar para que o nosso processo administrativo tributário, no âmbito tributário, ele tenha a maior lisura e coerência possível, para que não seja nulo, para que não seja um processo inválido. Tá ok? Então, vamos lá para os slides, olha ali, ó. Antes de mais nada, nosso artigo 5º, perdoe-me que não colocar a referência, mas é dela, da Constituição Federal de 88, tá? Lá no artigo 5º, no inciso 34, ele fala o seguinte: são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, gente, isso aqui, ó, direito de petição, tá? Inafastabilidade do judiciário. Ou seja, a qualquer momento, o contribuinte que se sentir lesado, ele pode entrar com petição, seja nos órgãos administrativos ou até mesmo no poder judiciário, que ele fala perante os poderes públicos em defesa de direitos, contra qualquer ilegalidade. Então, a partir do momento que ele se sentir lesado, sentir que o fisco está agindo com excesso de exação, ele tem direito de peticionar, tá, junto aos poderes públicos. Bom, lá no inciso 54, não é isso? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então o fisco, nós não estamos mais na época do senhor feudal, né, do rei, da monarquia, que o rei chegava lá através do seu cobrador de impostos e falava: você está me devendo 2 moedas de ouro, e você vai lá e tem que pagar sem nem saber por quê. Né? Hoje em dia, para que você seja expropriado do seu patrimônio, e aí leia-se bens, há de se observar o devido processo legal. O que é isso? O que é o devido processo legal? Porra, os princípios, primeiro, da legalidade. Né? Ó, não há possibilidade de se cobrar qualquer tributo sem uma lei que estabeleça, que institua esse tributo. Ah, tá. Então tem uma lei que institui o tributo, inclusive que determina quais são as hipóteses de fato gerador e os elementos que compõem esse fato gerador, né? Base de cálculo, alíquota, sujeição passiva, enfim. Em si não concordando, né, com a autuação ou com o quantum devido, qual é a minha forma de reclamar? Qual é a minha forma de recorrer? Então existe um devido processo legal estabelecido no âmbito da administração pública, no âmbito do Poder Judicial, que também deve ser observado no processo tributário. Tá bom? E talvez o mais importante, a base de tudo, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então esses dois aqui, como também vão estar elencados na lei lá, eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Princípio do contraditório, gente. O princípio do contraditório é aquele que dá ao sujeito passivo, ao acusado, aqui no nosso caso, né, ao autuado, certo? Ao contribuinte, o direito de contestar aquela autuação. Olha, eu recebi um auto de infração me cobrando 1 milhão, dizendo que eu deixei de escriturar 10 notas fiscais no meu livro fiscal. Ora, eu vou chegar lá e vou mostrar para o fiscal que eu escriturei sim, ou, por exemplo, as notas fiscais elas não foram emitidas por mim, ou seja, eu vou contestar, e para isso eu vou ter que comprovar com todos os meios e recursos
válidos, né? O que é isso? Provas. Eu vou ter que apresentar provas de que o fisco errou ao me acusar, ou provas de que eu cumpri com a minha obrigação tributária, tá? Mas o contraditório é essa prerrogativa que tem o contribuinte de poder dizer não, fisco. Eu não fiz isso que você está falando. Ou eu não fiz dessa forma. Bom? E se eu fiz, eu não lembro. E se eu não lembro, eu não fiz. Não, aí também não pode. Não pode chegar o contribuinte, chegar na frente do fisco, botar o bracinho para trás, para quem que foi, filho? Não, sou eu. João sem braço. Porra, não pode, né? Não pode dar de João sem braço na frente do fisco. O que você tem que fazer? Contradizer aquela acusação, apresentando os meios e recursos. Ou seja, apresentando as provas de que você cumpriu a sua obrigação tributária. Seja ela a obrigação principal, seja ela a obrigação acessória, tá ok? Então, esse é o princípio do contraditório. É o direito de você contradizer, contra-argumentar. Chega lá e fala, fisco, não é bem assim não. A sua palavra não é lei que não possa ser contradita, tá bom? E aí, para isso, para você exercer um bom contraditório, você pode e deve, utilizar-se da ampla defesa. O que é ampla defesa? Não tão ampla assim, né? O pessoal fala, uma ampla defesa é o direito de você reunir todos os meios processuais que você lícitos, que você tiver de prova. Ora, vale prova documental? Vale. Vale prova pericial? Vale. Vale sustentação oral pelo advogado para explicar ao contribuinte, ao fisco, aos julgadores o que aconteceu de fato? Vale durante a sessão de julgamento. Vale prova testemunhal? Ora, se só tiver ela, vale. Vale escuta telefônica obtida ilicitamente, o fiscal ligou te ameaçando, falou assim, se você não me der a propina, eu vou te autuar em 1 milhão. Essa não vale. Isso aí, você abre uma queixa-crime, vai lá no Ministério Público, para a Delegacia Fazendária, mas isso não é prova de que o fato gerador não existiu. Tá? Por quê? Porque escuta telefônica, ainda mais, né, sem autorização de justiça, ela não é meio lícito de prova. Então, a gente pode utilizar todos os meios, a ampla defesa, todos os meios de prova, desde que eles sejam lícitos. Tá ok? Tranquilo? Essa seria a nossa ampla defesa. Não tão ampla assim, mas tá escrito lá que é ampla defesa. É a possibilidade do contribuinte, do autuado, se utilizar de todos os meios lícitos de prova que ele dispuser. Basicamente, o que o pessoal usa muito, gente. Volta. Perícia. Perícia contábil, tá? Perícia contábil. Isso aqui é muito utilizado hoje em dia porque é um documento muito forte, tá bom? Então tá, esses são os princípios constitucionais previstos no processo tributário. E a gente tem aqui na lei do PAT do Estado do Ceará, bem como também no regulamento do PAT, olha só, esses aqui, ó, esses que estão de azul, olha que interessante. Eles estão na lei do PAT e no regulamento. Esses de amarelo estão só no regulamento. Ou seja, todos eles estão valendo para a tua prova. Então vamos lá. Antes de mais nada, ela fala, ó, dentre outros, o processo administrativo tributário deverá observar os seguintes princípios. Fala os princípios da administração pública. Olha, quando ele fala os princípios da administração pública, a gente tem aquele LIMP, né? Que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, né? Da moralidade, da publicidade e da eficiência, que você já estudou lá no direito administrativo, certo? O que diz aqui o nosso princípio da legalidade, Fantônio? O princípio da legalidade, no âmbito tributário, diz que não se pode instituir tributo sem lei, né, que determine os elementos do fato gerador. Então não é só uma lei prevendo, fica criado o ICMS, não é isso. Eu tenho que ter uma lei em sentido estrito, né? Fica criado o ICMS que vai ser cobrado da seguinte forma. Os fatos geradores são esses, que ocorrem no seguinte momento, tá? O sujeito passivo aqui praticar esses fatos geradores,
A base de cálculo será composta nesses sentidos. Tá? Então, os elementos do fato gerador, eles têm que estar descritos na lei que institui o tributo. Aí sim eu tenho a legalidade atendida, a legalidade estrita. Tá ok? Então, esse é um princípio do PAT muito importante. O princípio da razoável duração do processo. Ora, não é razoável que você entre com um processo administrativo, lá entre com o recurso, e aquele recurso lá fique parado 2, 3, 4, 5, 6 anos sem um julgamento. Ora, isso gera uma tremenda insegurança jurídica para o contribuinte e também gera uma insegurança para o fisco, para o Estado, porque você não sabe se aquele dinheiro que está lá, pelo menos contabilizado como um possível ativo para o Estado, ele vai se realizar ou não, porque isso pode ser um crédito podre, né? Isso pode ser um lançamento que não vai prosperar, um erro do auditor fiscal. Então é interessante, tanto para o Estado como para o contribuinte, que o processo tenha uma razoável duração. Ah, Fatone, o que você considera como uma razoável duração? Pouco importa o que eu considero, né? Quem sou eu? Mas, assim, as doutrinas consideram que de 6 meses a 1 ano e meio é uma razoável duração de processo administrativo. Tá? Até pela alta demanda que existe, pela pouca mão de obra, né? Por isso nós vamos fazer concurso, tem que ter concurso para fiscal. Não é isso? Tem que ter concurso para fiscal. Precisa de julgador de processo. Precisa de fiscal para autuar. Então, um processo que dure em até 2 anos é uma razoável duração no processo. Está dentro do aceitável, do normal. Tá ok? Baseado nesse princípio da razoável duração do processo, até, assim, de pouco tempo para cá, surgiu até o Instituto Jurídico aqui da prescrição intercorrente, né? A prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que é alegada dentro do curso do processo. Quando o processo fica parado por mais de 5 anos dentro do órgão administrativo, tá? Ela ainda não é reconhecida de ofício pelos julgadores administrativos, mas ela pode ser alegada pelo contribuinte, né? Você que tem um contribuinte tem um bom advogado e ele observa que o processo não teve movimentação, ele pode alegar essa prescrição intercorrente e pode vir a tê-la reconhecida, tá ok? Então isso aqui é um princípio que atende aos interesses tanto do Estado como do sujeito passivo, tá ok? Princípio da economia processual. Ora, os processos hoje em dia, por exemplo, qual a maior economia processual que existe hoje em dia, Antônio? Os processos hoje em dia, eles são, se não 100% em alguns estados, na maioria deles mas quase 100% eletrônico. Os processos são eletrônicos. Você não tem que ficar imprimindo aquela quantidade de papel, tirando xerox de livro fiscal, reconhecendo firma em cartório. Gente, hoje em dia você digitaliza os documentos e através da sua assinatura eletrônica que o contabilista tem, que o advogado tem, tá? Que o próprio empresário pode ter, você vai lá e assina aquela peça, aquela petição e encaminha ao fisco. Aquilo tem uma validade jurídica, tá? Através daquela chave ICP Brasil, né? Que garante a confiabilidade, a integridade, né? E a validade jurídica do documento. Todas as comunicações de atos processuais, eles são via eletrônico. Vocês vão ver que hoje em dia existe a figura do domicílio tributário eletrônico, tá? Por parte dos contribuintes. Então as intimações, os andamentos processuais, os atos, as defesas e decisões, todas elas são comunicadas através do domicílio tributário eletrônico. As comunicações entre fisco e contribuinte, elas são cada vez mais digitais, tá bom? E isso é uma economia processual? É uma economia processual. Outro tipo de economia processual que existe, você não precisa mais ficar indo à repartição, né? Imagina o estado do Ceará, um estado gigantesco, e aí eu tenho um contribuinte que está lá em Jaboatão, de alguma coisa, né? Existe esse município aí, né? Jaboatão, ele é bem longe da sede, em Fortaleza. Vocês vão ver daqui a pouco na lei do PAT que o CONAT, o órgão de julgamento, ele é situado em Fortaleza, na sede da Cefaz. Então imagina numa sessão de julgamento que se o contribuinte quiser participar, vier advogado, contador, que for lá da cidade dele, olha só quanto vai gastar de deslocamento, de combustível, a diária do advogado,
né, do contabilista, hotel. Cara, isso é um custo que está sendo economizado. Tá ok? Então, a economia processual é um dos princípios que rege também o PAT. Outra coisa, né, gente? O PAT, ele tem como uma das suas principais características, pode anotar isso que eu estou falando para vocês, que isso aí cai em prova, tá? Ele é gratuito. Ele tem a gratuidade. Porque antigamente, mas bem antigamente, se na época que o professor Latifi ainda era novo, né? Na época que o nosso mestre Evandro ainda era um franguinho, né? Não era todo marombado e tal. Nessa época, existia o chamado depósito recursal. Para você entrar com recurso administrativo, o contribuinte era obrigado a depositar 30% do montante do crédito tributário que está sendo discutido. E muitas bancas de concurso ainda utilizam esse dogma que ficou, essa lenda que ficou, que era utilizado no passado, mas que hoje em dia não existe mais. Tá? Hoje em dia o PAT ele obedece o princípio da gratuidade. Então, para você entrar com o processo administrativo, você não paga taxa nenhuma, não paga custas, você paga o contrato dos honorários que você é contratado, seu advogado, o contabilista, tá? Porque você está pagando por uma prestação de serviço. Mas você não paga para ter o teu processo administrativo aceito e julgado pelo fisco, tá bom? Então, fique esperto com isso aí. Outro princípio, verdade material, ou você pode também ver em provas o nome verdade real dos fatos. O que é isso, gente? Nem tudo que ocorre no mundo consta nos autos. Infelizmente não é. Nem tudo que acontece está no papel. Então, por ocasião da fiscalização, da auditoria, o auditor fiscal ele enxergou o que estava em documentos fiscais, o que está na nota fiscal, o que está nas declarações do contribuinte. E aí, como ele não enxergou alguma operação, ou enxergou ela de maneira inidônea, ele foi lá e autuou. Mas quando a gente parte para o contencioso, para o processo administrativo, o julgador ele é obrigado a buscar a verdade material, a verdade real dos fatos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui julgar, o que aconteceu? Um contribuinte, ele, ao emitir a nota fiscal, era remessa para exportação. O estagiário, sempre estagiário, né? O estagiário, ao emitir a nota fiscal de exportação, ele errou a quantidade de zeros na nota fiscal, no volume, né? É porque às vezes você contabiliza, era soja, né? Em toneladas, e aí às vezes você contabiliza em quilo e tal. E quando você vai fazer o documento fiscal, ele tem que ser em quilo, porque ele tem que bater com o registro de exportação lá do Siscomex da Receita Federal. Ele tem que falar a mesma língua. E muitas vezes a compra daquele contribuinte, do produtor rural, por ser uma quantidade muito grande, nos controles extra fiscais dele, está em tonelada. Então, coitado do estagiário, quando foi preencher o documento fiscal, ele digitou 3 zeros a mais. A nota fiscal saiu com aquele valor enorme, enorme. E aí, aquele valor ele fica pendente de comprovação, né? A operação de exportação ela tem 90 dias para ser comprovado. É óbvio. O contribuinte não conseguiu comprovar aquele volume de exportação. E aí o fiscal o que fez? Autuou ele. O fiscal agiu errado? Claro que não. Não é cerveja não, tá, gente? É água. O fiscal autuou ele. Ele remeteu 1 milhão de quilos, comprovou 100 mil quilos, autuou pela diferença. Deu uma auto-infração de vários milhões. É um trocado que faz falta para qualquer um. Vários milhões, dezenas de milhões, 70 e poucos milhões, se não me engano, de reais. E aí acontece, o contribuinte foi desesperado, foi ver o que aconteceu essa autuação, e quando foram detectar o erro na nota fiscal, cancela a nota, já tinha passado o prazo. Prazo para cancelamento de documento fiscal, gente? Ajuste CNF 07 de 2005, prazo de cancelamento de nota fiscal, 24 horas, desde que ela não tenha transitado. Isso você tem que saber também. Você deve ter estudado comigo lá em legislação, certo? Ou auditoria fiscal. Bom, enfim. Não podia mais cancelar a nota. O que ele teve que fazer? Entrar com um processo administrativo para provar ao fisco que aquela operação não ocorreu daquela forma. E aí ele teve que me comprovar
tá? E trazer aos autos, trazer a baila, trazer, olha, que bonito, hein? Trazer a baila no processo. É trazer a baila o quê? A verdade real dos fatos. E mostrar que houve erro de digitação. E assim, ele nem estava se escusando de receber, de repente, uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, por erro formal de preenchimento de nota. Mas, de fato, ele não remeteu aquela mercadoria para exportação, então ele não tinha como comprovar. Aquela autuação, ela perderia objeto, porque a mercadoria não saiu do estabelecimento dele, aquele volume. O que saiu foi um volume menor. Gente, como é que ele comprova isso? Ele fala para mim, eu falo assim, beleza, entendi, tá, acredito em você, vou dar uma canetada aqui. Porra, não. Ele também tem que trazer documentos, também tem que trazer os meios de prova, manuseio de provas. Ele tem que trazer os argumentos. E os argumentos são fiscais dessa vez? Não. Não tem argumento fiscal. Argumento fiscal é nota fiscal, livro fiscal, registro de exportação. E aí? Não tinha. O que ele trouxe, gente? Inteligentemente. Ele trouxe a planta de produção da indústria dele. Da fábrica dele. Do silo, né? É o silo que compra soja, armazena e vende soja. Ele trouxe a placa, desde quando a planta foi construída. E em mês algum, nos 9 anos de operação que eles tinham, eles chegaram próximo de ter uma capacidade operacional de 1/3 do que estava sendo emitido naquela nota. Então ele provou pra gente, ele mostrou que era impossível ele remeter aquela quantidade de soja para exportação, porque ele não tinha capacidade operacional para isso. Nem de armazenagem, nem de financeira para comprar, nem de fornecedores que vendessem, nem de clientes para vender, tá? E nem lastro financeiro para isso, não entrou esse dinheiro em caixa. Então realmente foi um erro de emissão de nota. Ora, nós no papel de julgadores, podemos considerar isso, doutor? Podemos. Mas tem uma nota fiscal lá, sim, mas aquela nota ela é falsa. Não é que seja falsa de ser falsificada. Ela não retrata a realidade dos fatos. E aí eu, no âmbito de julgador administrativo, olha lá, eu tenho que observar a verdade material. Senhores, eu tenho que observar a verdade. Porque senão eu vou estar cobrando do contribuinte algo que é injusto. E a gente também o nosso papel de servidor público e auditor fiscal, também principalmente de promover a justiça fiscal. Eu vou cobrar o tributo sempre, vou cobrar com força sempre, mas só vou cobrar o que for devido. O que não é devido não tem como cobrar. E aí o auto-infração tinha essa incorreção. Pelo princípio da autotutela, a gente é obrigado a observar, e ele comprovou que realmente aquela operação não ocorreu. Tá? Se não ocorreu, eu não tenho como manter essa tributação. Tá? E eu cancelei, e não tive problema nenhum com isso. Tá bom? Bom, o contraditório, a ampla defesa, que eram sempre juntos, né? A gente já viu, também são princípios que estão expressos na nossa própria Constituição, beleza? E depois vem o princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? Gente, todo ato administrativo deve ser motivado. Não é pode, não. Deve ser motivado. Tá? Eu tive embates aqui com contribuintes em que eu depois encontrei, eu moro em Cuiabá, né? Eu sou fiscal aqui em Mato Grosso, para quem não sabe. Eu moro em Cuiabá, então o Cuiabá é muito pequeno. Então a gente se encontra nos restaurantes, nos bares da vida a todo momento. Tá? E eu, por ser professor, minha palhaça é conhecida, faço programa de TV, de rádio, todo mundo me conhece. Então, uma vez eu tava num bar bebendo. Bebida que o passarinho não bebe, aquela água especial, gelada, trincando. Porra, deu até sede agora. Acho que eu vou tomar uma, daqui a pouco eu volto aí. Não, vou terminar a aula primeiro. Então o que acontece? Cheguei lá, o advogado me botou, você fotone, fiscal, tudo, professor. Cara, só pra te falar, você julgou um processo meu que eu fiz, da minha empresa, tudo. Aí eu brinquei, maneiro, e aí? Deferi ou indeferi? Ele, não, cara, tu indeferiu minha defesa. Eu falei, não vai me bater aqui não, cara, desculpa, não foi comigo. Ele falou, não, cara, na verdade eu ia falar pra você o seguinte, normalmente qualquer um ficaria puto com isso, ficaria chateado, triste, desanimado, mas não um advogado consciente. Ele falou, cara, o que eu achei legal é porque você pegou a minha defesa e você refutou todos os pontos em que eu aleguei. Eu fiz 10 alegações. Você justificou as 10 e manteve a autuação. Então, nesse caso, é lógico que eu queria ganhar. Eu ia receber meu honorário? Mas eu não fiquei triste porque
juridicamente você refutou meus pontos e eu compreendi os seus motivos para manter. Você motivou o seu ato e eu aceitei a sua motivação. Então, eu não tenho que reclamar. Eu falar que eu fiquei feliz, eu não fiquei. Mas eu como profissional, eu respeito o seu parecer e tal. E eu acatei ele e tal. Eu falei, pô, muito obrigado. Achei bem legal. Eu falei, vou usar esse teu exemplo nas minhas aulas. Ele falou, não, tranquilo. Porque realmente é um fato concreto. Então, o princípio da motivação ele tem que estar presente não só no processo administrativo, mas em todo e qualquer ato administrativo, né? Quando o contribuinte vai lá e alega, quando ele vai lá e faz 30 alegações, né, na defesa, a sua obrigação como julgador é chegar lá e refutar as 30, sobre pena de vício de motivação, tá? O contribuinte pode chegar lá e entrar com um pedido de reconsideração, entrar com recurso para a segunda instância e falar assim, olha, ele não refutou os meus argumentos e ele vai estar certo, tá? Então o princípio da motivação também faz parte do PAT. Bom, o livre convencimento, galera, o livre convencimento é o que dá uma garantia e liberdade poética ao julgador, tá? Que ele possa analisar de maneira imparcial. Isso aqui é o que garante a imparcialidade. Eu ia falar do juiz, mas como não somos juiz, somos julgadores, né, conselheiros, então a imparcialidade do julgamento. Porra, se eu não tiver, né, o meu livre convencimento, se eu for um cara medroso, se eu tiver uma corregedoria que obrigue você a julgar de tal forma, então o pátio não serve de nada. Então as pessoas estão exercendo o seu papel de maneira errada. Tá? A corregedoria está exercendo o papel de maneira maculada e o julgador não está sendo julgador de fato. Tá? Então o livre convencimento do julgador é peça imprescindível para que o julgamento seja imparcial. E quando eu falo imparcial, quer dizer o quê? Justo, certo? E o último princípio que a gente tem é o princípio da oficialidade, que diz que é dever do órgão, eu vou usar de forma geral, é dever do órgão administrativo, né? Seja a secretaria do CONAT, seja a Cefaz, seja o conselho, seja a célula, Câmara de Julgamento, mas é dever do órgão impulsionar de ofício aquele processo. O processo não tem que ficar parado e o advogado tem que ficar peticionando. Julga meu processo. Inclui ele na pauta. Solicita uma perícia. Porra, não tem. Cada um tem o seu papel. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E o Estado do Ceará também. Então o papel do contribuinte qual é? Tomou ciência. Ok. Impugnei de maneira tempestiva. Ok. Fiz minha parte. Agora o que o fisco tem que fazer? Analisar os autos, analisar a defesa. Se necessário, produzir prova, para produzir perícia, né? Solicitar uma perícia. O julgador não pode produzir prova, né? O julgador não pode produzir prova, anota isso aí, mais um, certo? O julgador julga, ele pode solicitar a perícia, que é feita por um terceiro, por outro auditor fiscal, tá bom? Ou alguém indicado pelo contribuinte também para acompanhar, sem problema. E de ofício, ele fazer o processo andar, para que o processo tenha o quê? Olha lá, para que o processo tenha uma razoável duração, tá ok? Então, esses são os princípios que regem o processo tributário no âmbito administrativo. São de suma importância e vão cair na tua prova. E aí você vai lembrar de mim. Tá? Geralmente, como é que é uma questão de prova? O examinador, ele te dá a situação, te conta um conceito, né, e pergunta a que se refere esse princípio. Tá bom? E aí você já tem esse resumo, expliquei para vocês aqui com as minhas palavras. Isso não está na lei. Isso não está no regulamento. Tá? A explicação de cada princípio está aqui no que eu falei para você. Tá bom? Então faz as anotações necessárias, porque isso não vai estar no teu material escrito. Tá bom? Tamo junto? Então eu vou encerrar por aqui. Princípios, bola morta, questão certa na prova. E no próximo a gente entra de fato na lei do PAT para ver os dispositivos legais que regem o processo no Ceará. Valeu, galera. Rumo ao fisco. Vamos que vamos. Tamo junto.